possíveis questões mentais que fizeram parte das eliminações da seleção brasileira nas Copas do Mundo desde 2006. Questões que mostram que eles não são apenas peças em campo, mas são seres humanos que erram, tipo você quando faz um relatório ruim na empresa e o feedback vem pesado, claro que respeitando as proporções midiáticas. Esse vídeo vai te mostrar que os jogadores de futebol igual eu e você são humanos. O cara chora, rota, peida, enfim, segue aí. Começando por 2006 e uma seleção brasileira favoritaça. Ali você tinha um ataque extremamente potente com Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, meio campo e defesa bem equilibrados. De todas as seleções que eu vou falar hoje, essa de longe é a mais forte. O Brasil estava no grupo F com Austrália e velhos conhecidos Croácia e Japão. No primeiro jogo aquele nervosismo normal de estreia e ganhou da Croácia por 1-0. Jogo seguinte venceu da Austrália por 2-0 e no último jogo da fase de grupos goleou o Japão por 4-1. Veio as oitavas de final e uma excelente vitória contra a Gana por 3-0. Daí as quartas de final com Zidane engolindo o meio campo da seleção brasileira e em um lance de desatenção Henry aproveitou um cruzamento de bola parada do Zidane, superou a defesa brasileira e fez o único gol da partida. Um gol que dói no coração de muita gente ainda. Como a defesa da seleção deixou Henry tão à vontade, apenas um segundo de desatenção foi o suficiente para eliminar a seleção brasileira. Roberto Carlos foi escolhido o grande culpado. Claro, ele teve culpa, mas não foi só ele. É um esporte coletivo, ou seja, a falta de atenção estava aliada à falta de comunicação. Como é que uma zaga formada por Juan e Lúcio não conseguiu organizar para a ofensiva de Henry? Dois xerifes, cara, e ainda tinha o Gilberto Silva ali. Pela qualidade dos caras foi falta de atenção e a cereja do bolo que poucas pessoas se importam. Mas eu costumo bater na tecla que o principal motivo da seleção brasileira não ter ido bem nessa Copa foi em virtude da péssima qualidade de treino. Jogadores começavam a fazer algum tipo de trabalho físico de reposição muscular. A ordem de cima era eles pararem, irem para o campo, mas não para fazer um treino de qualidade, sim para mostrar o treinamento para 5.000 torcedores que pagaram ingresso para estar ali, já que a torcida não tinha acesso à sala de musculação interna. Enfim, a agência de marketing da CBF exagerou nas câmeras, na exposição, sendo que tem um jogo para isso. O Brasil não teve um momento íntimo de trabalho tático e reposição física. Eram 900 jornalistas na concentração da seleção brasileira, muito mais que os 250 na Copa atual e muito menos que os 1.500 na Copa de 2014. A grande diferença é que em 14 o Brasil teve uma estrutura para comportar os 1.500 profissionais do jornalismo. Tinha um centro de imprensa para comportar a galera. Já em 2006 tinha invasões, camarotes de patrocinadores na beira do campo, quebra total de privacidade. Não tem concentração aí. Era um time excelente, só que com um ambiente convidativo para ficar sem foco. 2010 temos um outro tipo de problema na mentalidade dos jogadores. Quer dizer, de um jogador. O Brasil entrou no grupo G com Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. Jogo de estreia contra a Coreia do Norte 2-1, mais complicado do que se pensava. Contra a Costa do Marfim 3-1. E por fim, para fechar o grupo contra Portugal, um empate sem gols. Porém, esse jogo mostrou uma faca de dois gumes. O time do Dunga sempre foi muito combativo. O problema é quando excede o combate. Sendo assim, mesmo sendo um jogo 0-0, para quem gosta de um jogo extremamente pegado, Brasil e Portugal foi um prato cheio. E o duelo particular entre Pepe e Felipe Melo foi o tempero a mais dessa partida. Felipe teve que ser tirado aos 44 minutos do primeiro tempo, entrando Josué, de tanto que o clima estava pesado. Felipe, que já tinha um amarelo no jogo, mas estava ensaiando o tempo todo um vermelho. Segundo tempo chato, ambos os times estavam satisfeitos com o resultado. Nas oitavas de final, o Brasil encarou o Chile, fazendo 3-0. E no jogo seguinte, mais uma vez nas quartas de final, o Brasil eliminado contra a Holanda, perdendo por 2-1 e com uma expulsão totalmente desnecessária de Felipe Melo, que pisou no Robin. Esse descontrole emocional contribuiu muito para a eliminação da seleção brasileira, assim como uma demonstração de ira no seu trabalho pode te queimar na empresa, na sua carreira, enfim. Snyder jogou demais essa partida e Júlio César também falhou nessa partida, mas eu quero deixar em evidência esse problema do descontrole emocional, algo que foi escancarado em 2010, assim igual 2014, outro tipo de descontrole emocional ficou em evidência. Aliás, essa Copa foi dos problemas emocionais no Brasil. O time treinado por Luiz Felipe Scolari enfrentou no grupo A Croácia, México e Camarões. Venceu
da Croácia por 3-1, empatou com o México por 0-0 e goleou Camarões por 4-1. Nas oitavas, empate 1-1 no tempo normal, classificação sofrida nos pênaltis, o Chile dificultou. Veio às quartas passando da Colômbia por 2-1, o jogo que marcou a perda do Neymar com aquela joelhada que ele tomou nas costas. E depois disso, o vexame, né? 7-1. E eu lembro que nessa Copa do Mundo eu já achava muito estranho aquela loucura do Thiago Silva berrando no hino nacional, chorando, jogadores de alto nível sem controle algum. Parecia que essas coisas eram um prenúncio mesmo de algo terrível. Só que eu nem culpo o Thiago Silva por isso, e sim quem prepara ele para essas questões. Um bom emocional de um atleta também é fruto de um trabalho bem feito do comando. E também a imprensa batia corretamente na tecla de Neymar dependência. É muito complicado quando uma seleção depende de apenas um cara, mostrando uma total insegurança de toda uma equipe. Quer dizer, se não tiver aquele cara em campo, tudo desaba. E foi isso que aconteceu. O time entrou em minutos de parafuso, de pânico. Depois do jogo contra a Alemanha, pegou a Holanda pela decisão do terceiro lugar, perdendo de 3-0, coroando, entre aspas, uma Copa do Mundo horrível. De modo geral, galera, sendo sincero aqui, essa foi a pior Copa que eu já vi de uma seleção brasileira. E contando com todas essas que eu falei aí, e mais 94, 98, essa de agora, 2026, essa seleção brasileira de 2014 foi a pior que eu vi. Mas é uma opinião minha. Eu acho assim, de modo geral mesmo que perdesse pra Alemanha de 2-1, 3-1, o contexto de toda aquela Copa do Mundo era muito ruim de assistir a seleção brasileira. Coloca aí nos comentários, rapaziada, qual foi a pior Copa do Mundo que você já assistiu da seleção brasileira? Mesmo que as que eu falei que chegou nas quartas, as que eu vou falar que também chegou nas quartas, não tinha uma insegurança tão evidente de ficar berrando no campo em vez de ir pro chuveiro. Só um jogador que sinalizava perigo real. Esse time de 2014 não teria a mentalidade de trabalhar uma virada, por exemplo, como essa atual seleção fez contra o Japão na 16avos dessa atual Copa do Mundo. O time de agora, que tem uma clara limitação tática, não é tão forte quanto os outros concorrentes, só que o mental não é quebrado igual essa de 2014. Falaremos logo mais dessa de 2026. Só que antes, uma rápida passagem nessa de 2018, uma Copa do Mundo que muita gente acredita que o Brasil tinha reais chances de ser campeão. Ficamos em primeiro lugar no grupo E. Na estreia foi empate com a Suíça em 1-1, vitória em cima da Costa Rica por 2-0 e venceu da Sérvia por 2-0. Chegou nas oitavas, venceu do México por 2-0 e por fim fomos eliminados pela Bélgica por 2-1. Fernandinho, Alisson e toda a defesa ficou bem marcada nessa Copa do Mundo. Tanto é que no jogo contra a Bélgica, Fernandinho fez um gol contra, depois teve um gol do De Bruyne, o gol de Renato Augusto deu até uma esperança, só que Courtois estava em noite de Courtois aquela vez, executando milagres. Só que eu quero deixar uma coisa aqui que poucas pessoas falam. Eu sei que muita gente não gosta do Tite, é que tem aquela coisa, o cara pegou um trabalho pós 7-1, o futebol brasileiro estava um caco, da mesma forma que Zezé Moreira pegou a seleção brasileira em 54, quer dizer, pós o Maracanaço de 1950, o Tite teve a dura missão de juntar os cacos durante o ciclo de 2018. Nós brasileiros achamos que toda a Copa nós iremos buscar o Hexa, só que na verdade aquela Copa do Mundo foi muito mais de um resgate, de tirar algo da lama do que buscar alguma coisa relevante. Esse time ainda sofria uma dependência do Neymar. Tínhamos até uma expectativa de que Coutinho iria acompanhá-lo, porém ali era mais lampejos, e o Tite estava buscando criar um equilíbrio na seleção brasileira, emocional, tático, coletivo, enfim, assim igual Zezé Moreira em 54. Detalhe que ele foi o primeiro treinador a fazer um esquema de marcação por zona, bem contestado na época na seleção. E se você vê o aproveitamento do Tite de 84,6% até a Copa de 18, você percebe que ali era um trabalho de resgate. Não só a Copa de 18, mas todo aquele ciclo serviu para recuperar a autoestima. Tava zoado, tava horrível. Até hoje a gente tem um pouco de trauma daquilo, só que aquela coisa, a Copa de 14, 18 e 22, a gente só tinha um jogador que botava medo. Sendo que todas as seleções campeãs do Brasil tinha pelo menos 2, 3, 4 jogadores que poderiam fazer a diferença. 2002 com os Ronaldos e o Rivaldo, 94 com Romário e Bebeto, 70 o Esquadrão, 62 Vavá, Garrincha, Amarildo, 58 Vavá, Garrincha, Didi.
Pelé. Em 22 isso fica ainda mais evidente e com um toque de soberba. Estávamos no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões. Vitória em cima da Sérvia por 2-0, da Suíça por 1-0, perdemos para Camarões por 1-0. Nas oitavas, vitória contra a Coreia do Sul por 4-1 e mais uma vez ficamos nas quartas, empatando com a Croácia no tempo normal, 0-0, 1-1 no tempo extra e nas penalidades tomamos na cabeça. Era para ter ganho no tempo extra. A Croácia é um time cruel. Neymar sabia disso, foi ele que fez o gol brasileiro e ele suplicou pra galera: fecha a casinha, se atenta defensivamente. O meio campo não escutou ele, dando espaço para o gol de Petkovic no finalzinho do tempo extra. O Brasil achou que poderia dominar a partida num toque de bola ali na frente, ao invés de fechar os espaços. Não se ganha a Copa do Mundo sem coletivo, sem comunicação, sem equilíbrio emocional, por isso a experiência da Croácia venceu. E eu classifico essa Copa do Mundo como a de 2006. Perdemos para nós mesmos. A diferença é que 2006 foi um déficit de atenção coletiva e 2022 foi soberba. Esse time de 2026 é desacreditado por muita gente, inclusive por mim. O jogo contra o Japão mostrou poder de reação, porém esse time tem um defeito: a falta de atenção dos mais experientes. Dos momentos que tomaram gols contra Marrocos e Japão, os mais velhos falharam. A falta de atenção do Paquetá originou o gol marroquino, em que o Casemiro não conseguiu acompanhar o adversário. E contra o Japão, a falta de atenção de Danilo, em que Casemiro também não conseguiu acompanhar o adversário, gerando prejuízo. E se teve soberba na eliminação de 22, essa de 26 contra a Noruega, a respiração de Bruno Guimarães na hora do pênalti diz tudo. A atenção e o excesso de preocupação imperou na amarela, excesso de respeito no adversário. Tudo bem, como eu disse, taticamente essa seleção de 2026 foi muito ruim. Uma geração que não tem lateral direito, não tem meio campo, comparado às outras é uma geração limitada. O problema nem é muito emocional, é tático, técnico. Em muitos momentos mostrou excesso de respeito ao adversário. Contra o Marrocos foi assim, e por fim contra a Noruega. Eu nunca mais quero ver isso como eu vi em 14, o capitão tendo o piripaque do Chaves. Não teve esse excesso em 26, porque na minha opinião o problema emocional que teve em 26 está ligado à falta de confiança tática e técnica, a falta de autoridade. Pois se esse Brasil tivesse poder de autoridade em campo, moral, jamais que recuaria para a Noruega ou para qualquer outro time. Na Argentina, na Espanha, chama de hierarquia. Enquanto não tivermos isso, rapaziada, o Hexa vai estar muito longe. Falta de foco, raiva, descontrole emocional, insegurança, arrogância, que acontecem com um cara que ganha um salário mínimo até caras que ganham milhões, que mostram que os cuidados da saúde mental são importantes para o sucesso profissional, trabalhar com mais qualidade, independente de sua classe social. É tudo ser humano, meu amigo, portanto, cuide-se, sempre. Deixa o seu curtir, compartilhe o vídeo para quem gosta de futebol e precisa dessa mensagem, hype o vídeo se você estiver vendo pelo celular, e eu desejo que Deus abençoe você. Tamo junto.